Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula da nossa disciplina de comportamento organizacional. E na aula de hoje nós veremos os conceitos-chave sobre o comportamento do grupo em contextos sociais no ambiente de trabalho. Os tópicos abordados incluem comunicação, liderança, tomada de decisão em grupo e resolução de conflitos. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar na aula de Fundamentos do Comportamento em Grupo. Bem, se você está acompanhando todas as aulas de verdade mesmo, coração e mente aberto, papel e caneta na mão, você já deve ter percebido ou pelo menos compreendido que não dá para fazer tudo sozinho, né? E por isso que nós vamos falar sobre o comportamento em grupo. Eu trouxe para você nas aulas passadas aí como é que funciona o nosso comportamento individualmente. Agora vamos abranger um pouquinho mais? O que são esses grupos, né? Afinal, o que são esses grupos? Que grupos são esses? Pensa comigo, grupos são sempre duas ou mais pessoas que se reúnem a fim de concluir um objetivo em comum. Independentemente dos seus gostos, dos seus interesses, às vezes os gostos, os interesses, eles corroboram, eles ajudam, mas quando se trata de ter profissionalismo, isso independe. Você precisa ter na tua mente qual é o objetivo daquele grupo, daquelas pessoas se reunirem naquele contexto. Então, dois ou mais que se reúnem, sim, formam um grupo para alcançar um objetivo em comum. Agora eu vou apresentar para você a classificação de alguns tipos de grupo. Vamos lá? O grupo formal. Quem é o grupo formal? Como assim? Tem que ir de terno, gravata, social? Não, tem nada a ver com isso. O grupo formal é aquele constituído pela organização, pela empresa. Foi feito um processo seletivo, essa pessoa ela entra naquela organização e ela não tem o direito de escolher onde ela quer sentar, que grupo ela vai pertencer, não. Ela é colocada, inserida no contexto da organização. Esse é o grupo formal. Organizado e formado, por isso formal, pela empresa, pelos gestores, pela liderança, pelo processo seletivo. Já o grupo informal é aquele grupo que surge naturalmente. Você foi incluído em um contexto, certo? Em um determinado departamento, em um determinado setor, você está lá. Mas você tem uma certa afinidade com pessoas de outros setores ou até mesmo do teu setor e você forma um novo grupo. É um grupo informal, é um grupo que surge espontaneamente, partindo das decisões dos próprios colaboradores. Ninguém formou aquele grupo. E daquele grupo pode sim sair ideias, conteúdos para corroborar para a empresa. Existem também os grupos de comando, onde algumas pessoas elas são comandadas, por isso o nome comando, né, por um supervisor ou um superior imediato, ok? Então, eles devem satisfação, devem a obrigação ali para aquele que é o líder direto dele, tá bom? O grupo de comando responde a um superior imediato. Existem também os grupos de interesse, são pessoas que possuem interesses em comum e eles se reúnem em prol daquele interesse. Muito provavelmente você que está me acompanhando agora não está assistindo sozinho, talvez aí na tua casa, não sei, mas existem outras pessoas assistindo essa aula também. Que pessoas são essas? Pessoas que têm o mesmo interesse ou neste conteúdo ou no curso como um todo. As pessoas se reúnem, apesar das suas diferenças, elas possuem interesses em comum e elas se unem para o fim daquele objetivo. Grupo de tarefa é um grupo que pertence, lembra da pirâmide organizacional? Literalmente ao operacional. São executadores de tarefa, recebem as ordens e se unem, dão as mãos, fazem força física, mental, para quê? Para cumprir com o objetivo dentro daquele grupo que está sendo ordenado, é o grupo de tarefa. E por fim, né, o grupo de amizade, é o grupo cujo qual você tem interesse nas outras pessoas e forma aquele ciclo de amizade, de companheirismo, de afinidades, seja por música, seja por times de esportes e assim por diante. Agora uma pergunta que não quer calar. Por que que as pessoas se reúnem em grupo? Por quê? Porque nós somos seres gregários. O ser humano nasceu para viver em grey, tá? É por isso que não tem mais o homem de Neandertal e tem a gente, né?
eles não ficavam muito em grupo não, então entraram em extinção. E nós estamos aqui, eu, você, nós estamos aqui porque nós precisamos conviver em grey, em comunhão, ok? E aí eu elenquei alguns fatores aqui que demonstram isso com mais clareza. Nós nos reunimos por segurança, por status, pela autoestima, associação, nos unimos pelo poder. Todo mundo, de uma certa forma, em um certo nível, quer sim poder. E pelo alcance das metas. É por isso que as pessoas se reúnem em grupo. E alcançando essas metas ou esses objetivos, obviamente elas se sentem autorrealizadas, né? E vão prosseguir rumo ao sucesso da organização e o sucesso pessoal também. É por isso que as pessoas se reúnem em grupo. E agora eu vou demonstrar para você, e isso acontece em qualquer organização, tá? Lembrando, complexo organizado, pode ser empresa, pode ser a sua família, pode ser a instituição onde você frequenta, enfim, tá? A comunidade. Esse ciclo, ele acontece onde as pessoas se reúnem. São os 5 estágios de desenvolvimento do grupo. Existe aqui, vai aparecer um pré-estágio, tá? Quando as pessoas estão dispersas ou no mercado de trabalho. E o primeiro estágio é o estágio de formação. Nesse estágio, as pessoas elas têm um pouco de incerteza. Elas estão meio que pisando em ovos, sabe? Quando você entra pela primeira vez numa empresa, você não conhece as pessoas, não sabe quem é o superior, não conhece muito bem a hierarquia, não conhece os setores, então você exerce aquilo que você tem de melhor, né? A sua educação. Então você é bem educado, você pergunta, aí com o passar do tempo você vai mudando um pouquinho o comportamento. Mas até então a insegurança toma conta. Logo em seguida, tormenta, é briga, às vezes sim, discussões, desinteligência, desconforto. Por quê? Porque você não consegue ficar disfarçando muito tempo ou sendo absurdamente educado o tempo inteiro. Em alguns momentos você vai ver qual é o seu limite e vai poder acabar esbarrando em alguém, né? E gerando esse certo desconforto. Então, na tormenta, as pessoas começam a se conhecer um pouquinho mais e o espaço físico ali fica um pouco mais acalorado. Mas a briga não é para sempre não, tá? Tem um momento que nós chamamos de normalização, onde as pessoas entendem qual é o seu espaço, qual é o seu limite, e dentro disso elas começam a respeitar mais o seu espaço, o seu limite, cumprir os seus deveres, respeitar, né, aquilo que precisa ser feito da maneira correta e com elegância. E aí fica todo mundo amiguinho, bonitinho, feliz e não faz nada? De jeito nenhum. Aí nós vamos pro desempenho. Aí, ó, é pau na máquina, é trabalho. Vamos desempenhar, vamos fazer acontecer, vamos exercer a nossa destreza, as nossas habilidades, as nossas competências na prática, no dia a dia. E chega um momento que, inevitavelmente, a vida ela é feita de ciclos, né? Começo, meio e fim. O 5º estágio é o que nós chamamos de interrupção. Pode ser que aquele trabalho, aquele projeto se acabe, pode ser que você mude de setor, pode ser que você peça demissão ou seja demitido. Em algum momento esse ciclo ele se fecha, ok? 5 estágios. Agora eu quero mostrar para você a diferença de grupos de trabalho, você já sabe o que é grupo, né? Versus equipes de trabalho. Tem diferença entre grupo e equipe? Tem sim. Eu vou te mostrar agora. Se liga aí. Nos grupos de trabalho, nós temos aí a individualização, né? Nós temos um pouquinho do egoísmo, você vai perceber isso. Na equipe, não. É mais coletivo, é mais parceria. Vamos entender isso? Ó, no meio eu vou dividir aí esses 2 aspectos, tá? Com objetivo, sinergia, responsabilidade e habilidades. Quando a gente fala de grupo, o objetivo, tá? A gente olha lá para grupo, ele é compartilhar informações. E eu apenas faço isso, só compartilho. Se você entendeu ou não, aí já não é um problema meu, né? É bem egoísta mesmo. Agora, quando nós falamos sobre equipes, olha a diferença disso. O desempenho é coletivo, todo mundo se reúne para aquilo acontecer. Já na sinergia, quando nós olhamos para o grupo, ela é sempre neutra e às vezes negativa, mas em equipes de trabalho ela sempre vai ser positiva. As pessoas são sinérgicas, né? Elas acompanham, elas sentem o que o outro sente, estão ali para o que der e vier. Se um não terminou, ninguém terminou, ficamos até o final. Já na responsabilidade, grupo e individual, é o egoísmo que eu comentei no início. Já na responsabilidade para equipes,
é individual, sim, cada um sabe do seu compromisso, mas é também mútua, trabalha um pouco do coletivo, ok? E para fecharmos, as habilidades. Presta atenção nisso que vai fazer toda a diferença. Para grupos, é sempre aleatório e variado. Cada um no seu quadrado, cada um faz o seu, quem terminar pode ir embora e acabou. Já no trabalho em equipe, cada setor, cada departamento, eles são complementares em suas habilidades. Um setor apoia o outro, ajuda o outro, eu sei onde é o começo, o meio e o fim disso, e eu estou ali para complementar, para ajudar, para contribuir, corroborar com o sucesso da empresa, fazendo isso em grupo, ok? Agora um alerta, tá? Um alerta. Cuidado com a folga social. Folga social o próprio nome já denuncia. Muitos empresários e muitos recrutadores, às vezes, caem na bobagem de querer dobrar a tua linha de produção, por exemplo, aumentar as suas vendas, dobrar as vendas. E não basta contratar o dobro das pessoas que você tem. Pelo contrário, se você fizer isso, você vai cair na folga social. Suponhamos que eu tenha 10 colaboradores e eu venda um valor X, sei lá, 1 milhão por mês. Quer dizer que se eu contratar mais 10 colaboradores, eu vou ter 2 milhões? Não, vai cair até um pouco mais esse número de vendas aí, ou de produção, enfim, daquilo que você pensar. Por quê? Porque as pessoas que já estavam ali, já estavam trabalhando, né? Elas se sentem no direito de não se esforçar tanto. Até porque está chegando gente nova. Então vamos deixar esses novatos aí trabalharem um pouquinho mais. Faz parte do comportamento em grupo, acredita? Então as pessoas acabam, é o que a gente chama de quebrando a mão, né? Dando o migué, disfarçando e deixando os novatos gastar um pouquinho mais da bateria, enquanto eu estou ali de folga, né? Olhando eles trabalharem. Então não é aumentar o número de pessoas que vai aumentar a minha produção, minhas vendas, o que eu estou fazendo na empresa. Não, pelo contrário. Se eu aumentar absurdamente ou dobrar de tamanho de funcionário, isso não quer dizer que vai dobrar a minha capacidade produtiva. Toma cuidado com a folga social, ok? Agora você vai ver um pedacinho de um vídeo sobre a psicologia dos trabalhos em grupo. Vê se você se identifica, tá bom? E eu vou deixar depois o link para você assistir na íntegra. As coisas podem acabar mal para um grupo quando ocorre a indolência social. Ela é a tendência de alguém se esforçar menos em uma tarefa quando ela é feita em grupo ao invés de individualmente. Várias pesquisas já mostraram que esse fenômeno ocorre com frequência em grupos. Em uma das pesquisas mais famosas sobre isso, constatou-se que pessoas puxando uma corda faziam menos esforço quando faziam isso em grupo do que quando puxavam a corda individualmente. Em parte, isso ocorre porque a presença de outras pessoas pode fazer com que você se sinta menos responsável por fazer algo na situação. Esse fenômeno é conhecido como difusão de responsabilidade e já falamos dele em outro vídeo. Grupos maiores estão em maior risco de serem afetados pela indolência social, porque assim é mais fácil se esconder no grupo. Conforme o grupo aumenta, fica mais difícil de perceber os picaretas do grupo. Cada membro pode pensar que alguém vai acabar fazendo o que é necessário. Cada um pode ficar com medo de ser o único a realmente se dedicar e acabar fazendo o papel de otário por carregar os outros nas costas. O problema é se todo mundo pensa a mesma coisa e ninguém faz nada. Se os membros do grupo não acham a tarefa importante ou entendem que o seu desempenho não vai ser avaliado individualmente, então a indolência social provavelmente vai marcar presença nesse grupo. Graças à linda da psicologia, sabemos que algumas coisas podem aumentar a produtividade de um grupo. A primeira delas é que grupos devem ser pequenos. Um grupo de 3 pessoas costuma ser preferível a um grupo de 5 ou 10 pessoas. Se você diminui as chances de alguém conseguir se esconder por detrás do grupo, cada membro tenderá a se esforçar mais. E aí, tá curtindo? Tá gostando? Então, aquela pergunta clássica, vamos lá? Durante qual estágio do desenvolvimento do grupo as atividades do grupo começam a diminuir à medida que os seus membros se preparam para se separar? Eu vou deixar aqui para você as alternativas. Leia com atenção, com cuidado. Eu tenho certeza que você vai acertar e eu vou estar aqui na torcida, ok? Vamos lá? Tempo. Vou responder com você. Vamos ver as alternativas? A. Estágio de normatização ou normalização. B. Estágio de conformidade. C.
estágio de interrupção, B, estágio de atividade e estágio de formação. Resposta correta, letra C. C de correto mesmo, tá bom? Você acertou, tenho certeza disso. Estágio de interrupção. Lógico, eles estão se preparando para se separar, para cada um ir para o seu canto, ou para uma nova empresa, ou para um novo setor, ou, enfim, cada um vai cuidar da sua vida, porque eles vão ficar para sempre, né? Começo, meio e fim. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre fundamentos do comportamento em grupo. Espero que você tenha gostado. Acesse a plataforma, Saiba Mais, tá? Para se aprofundar nesse assunto e nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço, valeu!